Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou convidar você para a minha palavra de Deus. No primeiro livro que Samuel escreveu, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Vamos ler o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Diz a palavra de Deus: a arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estranhos, dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Apenas estes versículos, e a igreja pode tomar assento. É um texto assim bastante conhecido, pelo menos por aqueles que têm um pouco de familiaridade com a Bíblia Sagrada. É interessante nós observarmos esse texto. Igreja, eu costumo falar que o ofício de pastor é um dos mais difíceis. Quando eu digo pastor que pastoreia. Eu não estou me referindo a mim, no meu caso, que sou pastor auxiliar. Mas eu digo aquele que tem a responsabilidade de estar pastoreando. Observe que o profeta Samuel, ele exerceu os três mais importantes ofício ou ministério dentro da cultura da sua época. Samuel exerceu o ministério de sacerdote, de profeta e de juiz. Samuel estava incumbido de oferecer sacrifício em favor do povo, mas também ele estava incumbido de profetizar para o povo, como também de julgar. E baseado neste texto que nós temos, estaremos pregando uma mensagem que tem por tema: salvação consiste de uma vida de integridade com Deus. Vamos falar de salvação. Integridade fala de retidão. Quando nós falamos de integridade, nós falamos de pureza, de ser verdadeiro, de ser genuíno, de ser completo, no bom sentido. Igreja, a salvação não consiste apenas em ser fiel, frequentador de igreja. Não significa que uma pessoa seja um frequentador de igreja, ou seja, frequente e esteja em todos os cultos. Eu estou dizendo a você que não é para estar, que não é necessidade. Entenda. Salvação consiste em uma vida de retidão, de integridade, de compromisso com Deus. Mas parece que o que nós temos hoje, atualmente nas igrejas, nós estamos dizendo na igreja, me referindo aqui, mas nas igrejas, ou na igreja de Jesus, parece que o que nós temos muito atualmente são frequentadores de igreja. Parece que o que nós temos muito atualmente são esquentadores de bancos. E Deus não está interessado em frequentadores apenas de igreja. Deus não está apenas interessado em esquentadores de banco.
Mas a realidade, quando nós começamos a esquadrinhar o texto com cuidado, nós vamos observar que Samuel estava lidando com pessoas que estavam preocupadas apenas em frequentar a igreja, em esquentar o banco, até que um dia Deus chega, se aproxima de Samuel e disse: Samuel, esta congregação, este povo não está de acordo com os padrões celestiais, não está certo, não está bom, não é desta maneira. E Samuel, acredito eu, ele coça a cabeça e diz: preciso fazer uma reunião, preciso juntar o povo e preciso transmitir para eles aquilo que eles precisam ouvir, porque nós temos o costume de queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ouvido. Se você não pegar o que eu quero ouvir, geralmente você vai arrumar problema. E quando você procura pregar a Bíblia, você é escanteado. Vou deixar você de escanteio, tirar. Às vezes você é taxado como careta, como durão, como santarrão. Mas, irmão, nós precisamos da palavra de Deus. E Samuel reúne o povo, Samuel junta o povo e exorta o povo a viver uma vida de integridade para com Deus. Precisamos fazer uma análise de nossas vidas no todos os dias. Como já foi falado aqui nesta noite, não precisamos, não interessa nós analisarmos a vida um do outro. Nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos, cada um de si mesmo, e ver o que está faltando, o que está fora do lugar. Porque Deus, Ele sabe, Deus, Ele conhece, Deus, Ele vê. Não precisa olhar a vida do outro, deixa Deus tomar conta de cada um, individual e coletivamente também. E Samuel reúne a congregação, a igreja, o povo. Primeiro, ele diz: vocês precisam se converter em todo o vosso coração. Um dia Deus disse para Moisés, no capítulo 4, versículo 29 de Deuteronômio, Deus chegou até Moisés, também outro líder, e Deus disse: Moisés, diz para o povo que eles, quando eles me buscarem, eles me acharão, mas para eles me encontrarem, eles precisam me buscarem de todo o vosso coração. Glória a Deus, Senhor, aleluia. O salmista no Salmos de número 130, verso 1, ele diz: Senhor, nas profundezas eu te busco, nas profundezas da minha alma, do mais profundo do meu ser, eu preciso buscar a presença de Deus. Aleluia. Conversão consiste em uma mudança interior, é uma mudança de caráter. Não imagine, não pense, você e eu também, que Deus está interessado na sua e na minha estética. Para ser espiritual, você não precisa ir numa clínica de estética para melhorar a sua aparência física. Não adianta nada, vai mudar a aparência exterior, mas Deus está mesmo interessado na aparência interior. Deus disse para Samuel: Samuel, prepara o povo e conversa, dialoga com eles, trata com eles, porque eu preciso que eles entrem na minha presença. Glória a Deus, Senhor, aleluia. O povo estava vivendo uma falsa espiritualidade, aquela espiritualidade de fachada, superficial,
aquela espiritualidade que faz de conta, aquela espiritualidade parece, mas não é. O padrão religioso deles estavam fora do padrão de Deus. Irmãos, até o patriarca Abraão, um dia Deus aproxima-se, manifesta-se, revela-se para Abraão no capítulo 17, versículo 1 do livro de Gênesis, e Deus disse para ele: Abraão, entra na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Entra na minha presença. O padrão que deveria ser seguido era o padrão de Deus, e eles estavam fora. Eles estavam vivendo um declínio espiritual terrível. Eles não queriam nada com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, no versículo 4, diz: se vocês aceitaram a Cristo, vocês precisam agora viver em novidade de vida. Seja novo, seja um crente novo, seja uma mulher nova, seja um homem novo, seja gerado de novo pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. O padrão tem que ser divino, irmãos. Samuel queria ver uma mudança, e essa mudança teria que ser visível. Visível. Esse seria o que transmitir, de passar esta mudança. Os outros têm que ver. Se concordo com você, se você falar, mas nem todos vão ter a mesma visão. Sim, mas com certeza, se tivermos uma vida íntegra perante Deus, se procurarmos andarmos com integridade diante de Deus, algum ou outro vai apontar, porque isso é necessário que até que aconteça, mas muita maioria vai defender, vai dizer: esse não, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, essa serve a Deus, essa é crente de verdade. Onde ele passar, um ou outro vai olhar para ele de uma forma negativa, mas a maioria vai olhar diferente e dizer: não, esse é crente de verdade. Glória a Deus. Você já viu lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18? Malaquias diz: e vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. É diferente. O que serve é diferente daquele que não serve. O povo estava servindo a Deus de longe, à distância. Eles estavam distantes. Eles olhavam para Deus, mas aquele olhar bem distante, eles estavam bem distanciados. E não tem como. Não tem como, a Bíblia diz, até Pedro, o apóstolo Pedro, em Mateus 26, versículo de número 58, a Bíblia diz: seguia Pedro a Jesus de longe, bem distante, de longe. E Samuel disse para eles: vocês precisam se converterem de todo o vosso coração. Se converterem, não é se convencer. Existe uma diferença entre ser convertido e convencido.